E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar duas funções muito importantes aqui dentro do Power BI que a gente utiliza para inteligência de tempo. A primeira é a Same Period Last Year, que ela é basicamente para eu comparar uma medida que eu tenho com o contexto do ano anterior. Por exemplo, cara, eu quero ver aqui, comparar janeiro a junho de 2022 com janeiro a junho de 2021, o mesmo período, só que em anos diferentes. A gente consegue utilizar essa função, Same Period Last Year, para fazer essa comparação. E a segunda é a Date Edge, que ela serve basicamente, ela tem também inteligência de tempo, mas ela é um pouco mais versátil. A gente consegue pular para frente, voltar. Cara, eu quero adiantar 3 meses, eu quero voltar 3 meses, eu quero voltar 5 dias. Ou seja, cara, quanto eu faturei hoje? X. Mas quanto eu faturei 5 dias atrás? A gente consegue fazer essa análise. Também consegue fazer em comparação com o ano anterior. Então a gente consegue mês, dia, ano. Então ela é um pouco mais versátil. E ela tem um pouco da estrutura um pouco diferente, mas a gente também consegue utilizar. Então normalmente essa emperiologia é quando a gente, cara, é um período específico, só que em comparação com o ano anterior. Sempre com o ano anterior, ano anterior. E a Date Edge é quando eu quero algo um pouco mais flexível. Eu vou mostrar aqui para vocês a utilização das duas dentro do Power BI. Então show, vamos lá. A gente vai começar aqui. Eu vou utilizar o mesmo dataset que a gente está utilizando já nos outros vídeos, mas eu vou dar uma breve introdução aqui de como está funcionando agora. Aqui, se a gente perceber, a gente vai usar principalmente a nossa D calendário aqui. É um D calendário bem padrão, onde a gente tem aqui a data, o mês, o ano, aí uma concatenação do mês ano, o dia e o número do mês. Beleza, essa nossa D calendário, ela é um calendário uma D calendário bem padrão. E aqui a gente tem também uma F vendas, que seria essa nossa tabela de registro das nossas vendas. Onde a gente tem aqui a data da venda, qual a nota fiscal, quem foi o vendedor que vendeu, quem foi que comprou, qual foi o produto, o valor unitário, a quantidade que foi vendida e o valor de desconto. Ou seja, cara, o meu produto é R$ 75 e eu vendi 3 deles. Então quanto foi o meu faturamento? 75 vezes 3. A mesma coisa aqui embaixo. Por exemplo, 167, eu vendi quantos? 2. Então 167 vezes 2 é meu faturamento. Aqui a gente não vai levar em consideração agora o desconto. A gente vai considerar agora o nosso faturamento realmente bruto, bruto mesmo, sem levar em consideração o valor de desconto. Então, cara, eu quero saber qual foi o meu faturamento bruto no total. Então a gente vai começar criando essa medida aqui, que vai ser o nosso faturamento. Geralzão, sem levar em consideração o nosso desconto. Como é que eu vou fazer essa lógica? Cara, eu tenho que multiplicar a minha quantidade pelo valor unitário e depois somar isso. Que aí eu vou ter meu faturamento. Então aqui eu vou utilizar uma SumX, que ela vai fazer essa lógica para mim. A SumX, ela recebe dois argumentos. O primeiro é uma tabela. Cara, onde é que tu vai fazer essa SumX? Onde é que tu vai utilizar essa função? Lá na nossa vendas. Beleza, mas o que é que tu vai fazer? Eu vou multiplicar a valor unitário, vou multiplicar a item quantidade e depois vou somar. Então, beleza. Então, eu vou multiplicar a item quantidade, que é a minha coluna onde eu tenho a quantidade que foi vendida, e depois eu vou multiplicar pelo valor unitário. Ou seja, cara, foram vendidos 3, onde cada um é R$ 50. Então meu faturamento foi 150 dessa venda. E depois eu somo tudo isso, eu tenho meu faturamento total. Show, vou trazer essa medida aqui num cartão para a gente visualizar ela um pouco melhor, que é o nosso faturamento. Vou botar aqui para ser sem abreviar, para a gente ter todas as casas decimais. Nenhum. Ok, vou botar também aqui o separador de milhar. E vou colocar aqui como sendo o real, né? Que é um valor monetário. Então vou botar aqui português, português, RS, cadê? Aqui, show. Então beleza, aqui a gente tem o nosso faturamento total. Cara, quanto é que a gente faturou no total? 53.223.507. Beleza, eu vou colocar aqui um filtro de data lá da nossa D calendário. Ou seja, eu vou aqui na nossa D calendário e vou trazer aqui a data. Ou seja, eu tenho aqui, ó, cara, qual foi o meu faturamento do período completo, do período total? 1/3 de 2020 a 4/11 de 2022, eu faturei 53.223.000. Beleza, cara, eu quero saber o quanto eu faturei do dia 1/1 de 2022 até o dia 30/6 de 2022. Ou seja, o quanto eu faturei de janeiro a junho, levando em consideração o ano de 2022. Eu faturei quanto? 7.872.880. Beleza. Cara, mas eu queria saber o quanto eu faturei nesse mesmo período, de janeiro a junho, só que lá em 2021. Como é que eu vou trazer essa medida aqui pra gente?
Então eu vou aqui, vou criar uma nova medida, onde o que é que vai ser essa minha nova medida? Vai ser, ó, o nosso faturamento, só que do ano passado, ou seja, last year, LY, faturamento do ano passado. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Cara, aqui a gente vai usar a Calculate. Eu quero fazer um cálculo, mas com um filtro específico. O que é que eu quero calcular? Eu quero calcular o nosso faturamento lá, né, que a gente acabou de criar. Só que aqui eu tenho um filtro, eu não quero o meu faturamento realmente desse período. Eu quero levar em consideração esse período de janeiro a junho, só que do ano de 2021. Vamos supor que ali está 2021 e eu fizesse essa medida. O que é que ia aparecer aqui? 2020, porque ele sempre volta um ano. Então, beleza. Como é que eu vou fazer voltar um ano? Como é que eu vou botar essa lógica dentro do Power BI? Aqui a gente tem uma função, que é a same period last year, e ela recebe um argumento só, que é uma data. Cara, qual é a data que tu está utilizando lá para filtrar que eu vou levar em consideração na minha lógica aqui nesse contexto? É a nossa date da decalendário, que é aquela mesma decalendário lá que eu utilizei para fazer aquele filtro. Então, beleza, o que é que eu estou fazendo aqui? Cara, calcula para mim o meu faturamento, levando em consideração o filtro que está sendo aplicado lá, só que tu volta um ano. Então, aqui, se eu pegar esse cartão e colocar aqui essa nossa medida que a gente acabou de criar, que é o nosso faturamento last year, eu vou colocar aqui também as casas decimais e vou colocar como sendo valor monetário também, né? Vou colocar aqui real. Então, beleza. Cara, de, de janeiro a junho de 2022, eu faturei 7.872.880. Mas quanto eu faturei de janeiro a junho de 2021? 6.800.880. Como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu vou confirmar esse valor aqui? Vocês concordam que se eu filtrar aqui de janeiro a junho de 2021 é para dar esses 6.800.880? Pois já que ele está voltando um ano, então vamos fazer esse teste. Cara, filtra lá para mim 1 do 1 de 2021 até 30 do 6 de 2021. Aqui vocês veem qual foi o faturamento nesse período. 6.800.880. Então, ou seja, aquele nosso valor que estava aparecendo lá no card realmente é o valor voltando um ano. Ele faz aqui, essa função, ela faz essa lógica por trás. Agora, se vocês perceberem aqui, o valor mudou, né? Para 5.841.738. Ou seja, o que é que significa? Que de janeiro a junho de 2021 a gente faturou 6.800.000, só que de janeiro a junho de 2020 a gente faturou 5.841.000. Agora vamos supor que eu quero saber o quanto eu aumentei ou quanto eu diminuí. Então beleza, eu vou criar essa nossa nova medida aqui, que é essa nossa variação, vou botar aqui variação com o ano anterior. Ou seja, cara, independente do filtro que tu fizer ali, tu sempre compara com o mesmo período do ano anterior. Cara, eu tô vendo só janeiro de 2022, então eu quero ver o quanto qual foi meu faturamento em comparação a janeiro de 2021. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão. O que é que eu vou dividir? Cara, o quanto eu faturei esse ano vai ser o nosso faturamento. Mas o quanto eu faturei ano passado vai ser o nosso faturamento last year, que foi aquela nossa medida que a gente criou. Mas eu quero saber a variação disso. Quanto eu faturei esse ano, a mais ou a menos do que o ano anterior. Ah, então se é a comparação com o ano anterior, eu divido pelo nosso faturamento do ano anterior. Então, ou seja, o que, é que ele vai fazer aqui? Cara, vou até botar um parêntese aqui. Di, diminui o quanto eu faturei esse ano por quanto eu faturei ano passado e divide por quanto eu faturei ano passado. Porque aí, esse resultado aqui, eu vou saber o quanto eu aumentei ou o quanto eu diminuí. Então aqui, se a gente botar aqui isso aqui também no card, eu vou trazer para cá nossa variação do ano anterior, que é esse aqui que a gente acabou de criar, 0,16. A gente vai colocar aqui em formato percentual, 16,42%. Ou seja, o que é que isso aqui significa? Cara, em 2021, de janeiro a junho, em comparação com 2020, eu aumentei 16,42%. Ou seja, agora eu tenho aqui uma medida onde eu tenho sempre minha comparação com o ano anterior. Então vocês concordam que é muito melhor eu falar, cara, esse ano eu faturei 6.800.000, mas em comparação ao ano anterior já foi 16,42% a mais. Então eu tenho aqui, ó, meu faturamento nesse período, o faturamento nesse mesmo período, só que levando em consideração o ano anterior e o quanto eu aumentei. Então beleza, show. Eu já tenho aqui a nossa primeira análise de inteligência de tempo.
com a função same period last year. Então, cara, se eu tenho essa função, para que eu vou utilizar a dateAdd? Vocês concordam que a gente está sempre comparando, olhando para voltando um ano, né? Mas vamos supor que eu quisesse ver só, por exemplo, cara, eu quero ver o quanto eu faturei mês passado. Beleza, eu estou vendo fevereiro. Eu quero ver o quanto eu faturei em janeiro. Existe uma função já pronta para isso? Por exemplo, não existe um same period previous month. Não existe essa função. Então, para isso, a gente utiliza a dateAdd. Eu vou apagar aqui esses filtros que a gente tem e eu vou colocar aqui vou colocar uma tabela, que eu acho que vai ficar melhor de visualizar. Nessa tabela, eu vou colocar aqui vou colocar o mês, vou colocar o ano e eu vou colocar aqui nossa medida faturamento, que foi aquela medida que a gente fez. Então aqui agora eu tenho o meu faturamento para cada período, vocês concordam? O quanto eu faturei em janeiro de 2021, o quanto eu faturei em janeiro de 2022, o quanto eu faturei em fevereiro de 2021. Beleza. Então, cara, eu vou querer sempre comparar. Ó, é tanto que é recente utilizar aquela medida aqui, ó, faturamento last year aqui, a gente consegue ver, ó. Cara, o quanto eu faturei em 2022? 711 mil. Mas o quanto eu faturei em janeiro de 2021? 901 mil. É tanto que se a gente vir aqui, ó, é o mesmo valor. E se a gente trouxer aquela nossa medida de variação, a gente consegue ver aqui, ó. Cara, eu diminuí, aumentei, diminuí, aumentei. Ou seja, vocês estão vendo aqui que a gente consegue já ter essa análise de tempo. Mas agora vamos supor, eu vou tirar aqui essa variação e essa last year. E eu quero fazer em comparação ao mês passado. Cara, o quanto eu faturei em janeiro de 2022, eu quero ver em fevereiro de 2022, eu quero ver em relação a janeiro de 2022, ou seja, de um mês para o outro. Eu vou criar aqui a nossa medida. Faturamento, aí mês anterior. Normalmente a gente utiliza PM, que é Previous Month, mês anterior. Faturamento Previous Month, ela é o quê? Cara, eu vou também usar um calculate, que eu vou querer fazer um cálculo com filtro, então é um calculate. Então, cara, o que é que eu vou querer calcular? É o meu faturamento. Mas isso aqui vai ter um filtro, que é o quê? Cara, eu vou trazer a nossa função dateAdd. E o que é que ela vai fazer? Primeiro é o dates. O que é que ela vai levar em consideração aqui? Qual é a data, né, que ela vai levar em consideração? Mesma coisa. De calendário date. Quanto tempo ela vai voltar? Cara, se for pra frente, por exemplo, eu quero 1. Então eu boto 1. Eu não quero que ela vá pra frente, eu quero que ela volte. Então é menos 1. Então beleza. Mas tu quer que volte quanto tempo? Um dia? Um mês? Aí um quarter, né? Que seria. Tem um trimestre, tem um quartenário, né? E tem um ano. Então, beleza, cara, eu quero que volte um mês. One month. E fecha aqui a dateAdd, fecha calculate. Ou seja, cara, calcula pra mim a nossa medida faturamento, mas tu leva em consideração, lá do nosso decalendário date, voltando sempre um período, menos um, só que levando em consideração os meses. Então, se a gente trouxer aqui essa nossa medida aqui para essa tabela, que é a PM aqui, previous month, faturamento previous month, e eu vou trazer aqui ponto e vírgula e show. Aqui vamos ver aqui, ó, por exemplo, cara, eu vou tirar, não, aqui tá legal, dá para visualizar bem. Fevereiro de 2022, eu faturei quanto? 774.488. Mas só que quanto eu faturei então em janeiro, que é previous month, né, que é no mês passado? 611.345, isso é verdade? Tanto que se a gente ver aqui, janeiro de 2022, 611.345, que é esse mesmo valor aqui. Eu vou colocar aqui em valor monetário também, para ficar um pouco melhor da gente visualizar. Vou colocar aqui e vou colocar aqui o S-From. E show. Beleza, vamos fazer outro teste, ver se tá batendo. Cara, abril de 2022, 1.761.421. Então, se é abril de 2022, a previous month vai ser o quê? Março de 2022. Foi 1.266.784? Vamos ver aqui. Março de 2022, 1.266.784. Então aqui eu tenho outra análise. Cara, quanto eu faturei esse mês em relação ao ano anterior. Então, para a gente fazer essa variação, igual como a gente fez lá na last year, a gente consegue fazer aqui com a previous month, do mesmo jeito. Que é aqui a variação por mês anterior. Cara, então vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um divide, eu vou dividir o quanto eu faturei agora nesse período, menos o quanto eu faturei no mês passado, ou seja, o faturamento PM. E isso aqui eu vou dividir por quanto eu faturei no mês passado. Que aí quando eu faço essa divisão, essa subtração por essa divisão aqui, eu consigo ter essa minha variação
em formato percentual, né? Em relação ao mês anterior, quanto eu aumentei ou quanto eu diminuí. E se a gente trouxer para cá, essa nossa medida, variação mês anterior. A gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, em março de 2021, comparando com fevereiro de 2021, eu aumentei 53,32%. Aqui, em abril de 2021, comparando com março de 2021, que é o mês anterior, 6,99%. Cara, vamos supor que eu não quero um mês antes. Eu queria que fosse 3 meses antes. Cara, menos 3. Então compara esse meu valor aqui com 3 meses antes. Vamos ver se tá verdade? Abril de 2022. Ou seja, eu vou comparar com o quê? Janeiro de 2022. 711.345, será que é verdade? Aí eu venho aqui, janeiro de 2022, 711.345. Ou seja, agora ele está voltando 3 meses. Então aqui eu já consigo fazer uma comparação com o mesmo período, só que do meu ano anterior. Consigo voltar um mês, consigo adiantar um mês, consigo voltar um semestre, consigo pular 2 anos. Então aqui com essas duas funções a gente consegue fazer toda essa análise de inteligência de tempo e ficar um pouco bem mais dinâmico e bem mais versátil, né? Então era isso que eu queria apresentar para vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha e é isso. Valeu pessoal e até a próxima.